Eu acho que esse é de longe o podcast que a gente grava mais cedo na nossa história. E eu duvido que algum podcast vai ser mais cedo que esse. 6h30. O Marco, aliás, esse aqui, estamos aqui com o Marco. Marco, Fábio, Marco. Prazer, Marco. Tudo bem? Prazer, Fábio. Marco, co-apresentador também, ele que faz essas perguntas inteligentes. Eu só fico fazendo um monte de... Faz de efeito. Isso, exatamente. Eu falo alguma coisa no ar, assim, né? Só os jargões. O Marco ficou muito empolgado porque ele ia se forçar a acordar às 5h30 da manhã. Na verdade, Marco. Cara, mas é muito engraçado porque eu comentei com o Henrique que quando a gente acorda muito cedo, eu não sei você, mas eu acordo mais desperto do que se eu acordasse 10 horas, por exemplo. Então, Nossa, muito. Quando eu preciso acordar cedo, eu fico feliz, assim, sabe? Quando minha mãe me liga, Marco, você pode me levar, sei lá, no aeroporto de madrugada? Claro, por favor. Porque senão eu não consigo acordar. Quando eu não tenho esse compromisso pra acordar muito cedo, assim, eu não consigo. É muito bom, cara. E é diferente também de você acordar cedo, porque você tem que, não sei se é o seu caso, mas tem que levar a filha na escola, tem que chegar cedo pra uma reunião, sabe? Aí você acorda, sabe, naquela correria. Aí sim é uma coisa forçada e acho que não é muito saudável, sabe? Mas se você acorda por opção, a ideia é justamente essa, sabe? Tipo, acordar mais cedo pra poder fazer um exercício, ou ler um pouco, meditar. É outra história, sabe? E aí quando são 6 horas, se a galera tá acordando, sabe, pra levar os filhos na escola, você já tá a 1000, sabe? Caramba. E acho que vem uma sensação de vitória também muito grande, né? Nossa, muito bom. Há quanto tempo você tá com uma rotina dessa, Fábio? Cara, já faz alguns meses. Caramba. Eu comecei caminhando, assim, eu sempre caminhei, né, de manhã, mas aí eu comecei a ver, eu sou meio fanático, assim, por self-improvement, sabe? Olha aí. É o nome gourmetizado pra autoajuda. Mas na verdade, a gente sabe, né, que os americanos, eles são muito bons nisso, né? Em criar métodos, né, em fazer pesquisas relacionadas à hora que você acorda, tipo, aos 6 hábitos que você tem que ter para ser bem-sucedido. BuzzFeed, né? 6 dicas de Warren Buffett, não sei o que, sabe? Eu duvido que o Warren Buffett um dia tenha sentado e escrito, bom, vou escrever aqui 6 dicas. Especificamente 6, né? Foi inspirado, né? Mas enfim, teve um dia que eu li uma coisa, se eu não me engano foi do Elon Musk, que ele disse que quando ele precisa de mais tempo para criar, né, para produzir, é sinal que ele precisa fazer mais exercícios, sabe? Olha aí. Eu falei, putz, olha só, não é que talvez ele tenha razão? O cara vai mandar um homem para Marte, eu acho que eu preciso escutá-lo. Talvez ele seja a pessoa certa pra eu ouvir, né? Elon Musk não deve ter as 6 dicas, né? 6 dicas de Elon Musk. Ele deve ter 120. Ele deve ter mais. E você sentiu essa diferença muito grande, Fábio, do exercício, assim, depois que você implementou isso? Cara, é inacreditável, assim. É como se você ganhasse, tipo assim, outro período de trabalho, sabe? Ô, louco. Porque por exemplo, eu acordo às 5, aí eu dou uma meditada, eu caminho, depois eu dou uma meditada de uns 20 minutos, aí eu vou correr, né? Ultimamente eu tenho corrido uns 3 km mais ou menos por dia. E aí, essa minha rotina, ela termina por volta das 6h15 e 6h30, né? Cara, quando dá 6h30, eu já tô em outra vibe, sabe? Eu já tô muito mais ligado, muito mais produtivo, e aí tudo que eu faço, sei lá, entre as 6h30 e 8h30, 9 horas, tem uma qualidade, assim, muito melhor, sabe? Bom que é exatamente o horário do podcast, então a gente tá com muita sorte hoje, Marco. Exatamente. Porque antes de começar aquela loucura de e-mails e notificações e WhatsApp, e nego te ligando, sabe? São horas muito preciosas, assim, pra você desperdiçar dormindo mais 5 minutinhos, sabe? Não, concordo. Eu acho que o Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, ele fala sobre a sociedade líquida, né? Mundo líquido hoje, onde tudo é líquido, tudo acontece numa velocidade absurda, tudo escorre pelos dedos, nada tem uma importância muito concreta. Porque a gente tá tão conectado que a gente tá mais desconectado do que nunca, né? Exato. E eu sinto que esse período que você tá dizendo que você tem, ele é essencial para se conectar consigo, né? Exato. Perder isso é você abrir mão de uma das coisas mais importantes, que é o teu bem-estar. Uma coisa que eu fazia antes, que eu fazia assim bem no começo e agora não faço mais, eu sempre gostava de escutar um audiobook, um podcast ou mesmo música, sabe? E aí teve uma hora que eu percebi que eu não estava fazendo nenhuma coisa nem outra, sabe? Eu não estava me conectando comigo mesmo, porque eu estava escutando o audiobook ou o podcast, que fosse, né? E não estava me exercitando direito, sabe? Entendi. E aí, defeats the purpose, sabe? Sim, faz todo sentido isso. Eu uso o mesmo fone de ouvido agora só pra ter o meu
porque eu uso o Runkeeper, né? Que é um aplicativo que ele te dá os times e tal, tem uma sequência de treinos, então é só pra eu saber quando começar e quando parar, sabe? Entendi. Só de resto eu fico em silêncio mesmo. E, putz, é outra qualidade, assim, de exercício, de foco também. Ah, que demais. E quando você faz esses... quando você implementou essa rotina na sua vida, você fez isso com um objetivo em mente, no sentido de, olha, daqui 2 anos eu vou estar X? Ou o objetivo é o exercício por si só? Ou o bem-estar é, assim, uma continuidade? Eu acho que era tudo. Eu acho que o principal motivador foi que eu realmente precisava de mais tempo pra mim, sabe? Não apenas pra me exercitar e tal, mas também pra produzir, sabe? Eu tava me sentindo um pouco improdutivo, assim, justamente por conta do mundo líquido, sabe? Das notificações e dos e-mails e tal. E aí eu percebi que se eu tirasse essas 2 ou 3 horinhas pra mim por dia, já faria muita diferença, sabe? E se entre essas 2 ou 3 horinhas tivesse 1 hora de atividade física, as outras 2 horas restantes teriam uma outra qualidade, sabe? Elas valeriam por 5 sem exercício, né? Exato. Caramba, o Marco tá testando hoje em primeira mão, ó, isso aí. Pois é. Só falta sair pra correr depois do podcast, hein, Marco? Falta exercício. Não, mas isso vai mudar. Já não é o primeiro convidado que fala que exercício muda a vida, tá ligado? Alguma coisa tem aí. Talvez eles estejam corretos, né? Pois é. Olá, marujos e marujas, aqui é o Henrique Lira, sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. E hoje, como é 6:30 da manhã, eu vou falar baixo, tá? Eu sou o Marco Álvares e eu esqueci de avisar meus vizinhos. Aqui é o Fábio Avô e bom dia. Muito bom. Eu acho que, de fato, eu acho que a gente nunca... Assim, eu tô sendo meio injusto que aqui é quase meio-dia, mas enfim. Nossa, o Henrique tá se achando tipo o cara do 5 AM Club, sabe? 5 AM Club. Tá meio-dia lá. Acordei meio-dia pra gravar o podcast. Ai, que sacanagem. Poxa, Fábio, obrigado de coração por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu te agradeço. E eu acho que dando continuidade ao que a gente tava falando, eu queria entender um pouquinho a sua relação com as mídias sociais e quanto tempo você vem investindo nisso, se sua relação mudou com ela ao longo do tempo, como você acha que isso tem acontecido? Na verdade, a minha relação com as mídias sociais tá cada dia pior. Eu tenho usado cada vez menos e pretendo em breve banir completamente da minha vida, sabe? Porque na verdade a única que eu continuo usando de vez em quando ainda é o Instagram. Muito de vez em quando eu dou uma olhadinha no Twitter, mas eu sempre me arrependo. Nunca vale a pena. O Facebook eu já não tenho já faz alguns anos. Ah, maravilha. Eu acho que, sei lá, 3, 4 anos. Talvez até mais. Porque, na verdade, eu sou da época, sabe? No meu tempo! No meu tempo, o Facebook ele tinha uma restrição de, acho que eram 1.000 amigos. Ainda tem. 1.000 ou 5.000, uma coisa assim. Tem 5.000 hoje, acho. Então acho que era isso, acho que era 5.000. E aí quando você atingia 5.000 amigos, você virava uma fanpage, né? Tem isso? E aí, tinha na minha época, não sei mais como que é hoje. Acho que ele sugere, né, que você cria. Não, na época era obrigatório. E quando você virava uma fanpage, você virava um perfil corporativo, né, empresarial, e teria que criar outro perfil pessoal. Que bagunça. Mas foi ótimo, né? Pra mim foi maravilhoso, porque quando você vira uma fanpage, você não tem mais acesso ao feed das pessoas, sabe? Você não conseguia mais ver o que as pessoas estavam postando e tal, quem curtiu o quê. Nem mandar mensagem diretamente, né, pras pessoas. Nada. Você vira uma entidade, você vira um CNPJ. E, putz, pra mim foi maravilhoso, porque eu percebi o quanto tempo que eu tava perdendo da minha vida com o Facebook, sabe? E com discussões, né? Isso porque na época, sério, eu tô falando de coisa de 4, 5 anos atrás. Sim. Nem era uma coisa como é hoje, sabe? Toda semana tem a polêmica da semana, sabe? Enfim, e aí eu vi que realmente o Facebook estava tomando muito tempo da minha vida. E isso porque eu nunca fui tão viciado assim como eu vejo que as pessoas são hoje, sabe? Isso foi pré-smartphone. Quer dizer, acho que provavelmente eu já tinha smartphone na época, mas eu acho que eu nem usava o Facebook no telefone, sabe? E aí eu fui percebendo que realmente não valia a pena, né? E quanto às outras mídias sociais, tipo o Twitter de vez em quando ainda tem algumas discussões interessantes, mas eu acho que ele tá indo meio que pro mesmo caminho, assim, do Facebook, sabe? Tá polarizando demais, sabe? São só discussões entre os extremos e eu, como tendo a ser uma pessoa mais do meio, né? Eu acho que a posição central é sempre a posição mais frágil em qualquer discussão, né?
Então acho que não tem lugar pra mim no Twitter. Entendi. Caramba, de pensar que a gente tá falando de 5 anos atrás e os smartphones, né? Tava terminando a era de ouro do Orkut, né? Pois é. E o Instagram eu uso de vez em quando pra ver referências, né? Pra seguir alguns artistas que eu gosto, mas eu tenho como política, eu não tenho no meu iPhone instalado. Boa. Eu só uso mesmo no iPad, que eu não carrego comigo, ele fica em casa. Uhum. Quando eu preciso muito ver alguma coisa assim, eu entro pelo computador, pelo browser, sabe? É uma política, então, que você adotou pra si mesmo, meio que pra se blindar de distrações? Exato, pra me blindar de distrações, e não só de distrações, mas também do grande buraco negro que é essas redes sociais, sabe? Porque esses dias eu vi um estudo não, era quase uma denúncia, cara, na verdade tem de vários ex-funcionários ou do Facebook, ou do Instagram, que eles dizem que nessas empresas tem pessoas que são especializadas em usar as mecânicas de jogo, mas não apenas teoria dos jogos, mas de gambling mesmo, sabe? Dessas slot machines, para deixar as pessoas cada vez mais viciadas nos aplicativos, sabe? Para que elas fiquem mais tempo e para que isso possa, né, obviamente, depois ser vendido. E aí, uma dessas matérias que eu li dizia que aquela bolinha do loading do Instagram, sabe? Sim. Que enquanto está carregando as imagens, se você for pensar bem, a gente está em 2017, sabe? Não precisaria mais ter aquilo. A gente já tem banda e tem compressão de dados o suficiente para aquilo não precisar aparecer. Mas por que aquela bolinha aparece? Para que aquele meio segundo, 1 segundo que a pessoa fica olhando, ela cria uma antecipação, sabe? Como se ela estivesse nessas slot machines, sabe? Dá uma ansiedade, assim. Cria uma ansiedade. E aí o que o algoritmo faz? Em vez do algoritmo mostrar para você o seu feed numa ordem cronológica, ele coloca ali no meio, ele dá uma sortida e coloca coisas que ele sabe que você não vai gostar. Que ele já conhece os seus hábitos, conhece, né, o que você dá like, o que você não dá. Mas quando ele coloca coisas que você não vai gostar, é como nessas máquinas, sabe? Você sabe que você não ganhou um prêmio, entende? Então ele não aciona o circuito de recompensa do seu cérebro para que você continue scrollando para cima e procurando ali, naquele feed, alguma recompensa para você, entendeu? De vez em quando dá uma recompensa. Cara, exato. Isso simplesmente é sensacional, se você for pensar, né? Assim, a ponto de lógica vista deles é genial. Mas acho que para as pessoas eu acho que é muito nocivo, cara. Pode ver no seu feed. Entra no seu feed e dá um scroll lá para você ver essa suposta aleatoriedade, sabe? Não é, tudo é muito engendrado para manter você viciado. E para quem... maléfico. Para quem precisa de atenção, para quem, no nosso caso, né, a gente vive da atenção, a atenção, o foco, são nossa matéria-prima, a gente não compra tijolo, sabe? A gente não compra cimento, não compra nenhum tipo de insumo para criar o que a gente cria. Né? A gente precisa, cara, de uma mesa e um bloquinho de papel. Né? Mas no momento que você perde a sua atenção, a troco de nada, sabe? A troco de uma recompensa, como se você fosse uma cobaia, um macaquinho no laboratório, né? Você está desperdiçando o seu principal ativo, né? Os seus principais ingredientes, né? Tudo, os seus insumos, o que você precisa para trabalhar. Com certeza. O que você está falando faz todo sentido para mim. E inclusive eu vi um TED Talk recentemente de um cara que ele nunca teve mídia social. Ele nunca teve. E ele conta como ele existe, né? E ele fala justamente dessa questão do slot machine, que de fato é como se fosse caça-níqueis. Eles colocam uma lógica que te vicia, né? Pra sempre gerar a recompensa, a dopamina e fazer com que você continue ali buscando mais recompensas, né? E eu, por exemplo, a minha timeline não existe também já faz um tempo, que eu tenho um aplicativo chamado Kills Newsfeed, que... eu preciso do Facebook profissionalmente, né? A gente tem o Iconic, né? Esse tipo de coisa é meio complicado ficar sem. Mas eu, pessoalmente, não uso. Eu, Henrique, não uso, né? E não sinto falta nenhuma. Eu sei que pode parecer uma posição, às vezes, meio radical, e talvez ela realmente seja. Mas eu acho que o que está em jogo é algo muito mais importante do que o seu feed, sabe? Ou do que a sua família vai pensar se você não der like nas fotos deles, sabe? O que está em jogo, acho que é a carreira das pessoas, sabe? É o foco e o que elas realmente precisam para se posicionar, para criar as coisas que elas precisam, que o mundo precisa, sabe? Não, com certeza. E é muito perigoso isso, né? Ao mesmo tempo que, pelo menos artistas em geral, eles não conseguem não estar no Facebook.
E isso gera uma lógica de necessidade de atenção muito grande, né? Você sabe que isso é meio relativo? Eu acho que depende muito desses modelos mentais que você cria, sabe? Que, por exemplo, acho que nós dois somos um ótimo exemplo disso. Eu tenho o privilégio de dizer que os últimos artistas com quem eu trabalhei, né, vieram por seu intermédio e nenhum deles veio de rede social. Lembra? Eu mandei um e-mail pra você e falei, putz, Henrique, será que você pode me ajudar? Eu preciso de uma artista assim, assim, assado. Queria que fosse uma menina por causa disso, disso, disso. E, putz, você já me deu uma lista gigante de pessoas daquela lista. Algumas pessoas estavam, quer dizer, todas estavam no Facebook, mas tinha algumas que tinham um portfólio minimamente apresentável no Behance, sabe? Ou no Instagram. E aí eu fui lá e, putz, é isso. Tipo, isso aqui, mandei e-mail pra pessoa e, sabe, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Teve um artista que eu contratei também recentemente, que tá trabalhando comigo, e foi a mesma coisa. Eu encontrei ele pelo Behance, não foi pelo Facebook, sabe? Então eu acho que é muito relativo, assim. Acho que o que é importante é você ter um portfólio online. Em algum lugar as pessoas têm que te encontrar. Agora, não necessariamente rede social, né? Talvez o Facebook não seja a melhor opção, sabe? Até porque a gente sabe que o Facebook tem aquela política, né, dos algoritmos, né, que ele não mostra tudo, não mostra tudo não tem como, né? Ele esconde alguns posts que ele não acha relevante. Então, eu acho muito relativo, assim, e talvez seja uma troca interessante, sabe? Você trocar o seu tempo e essa sua suposta necessidade de estar online, sabe? E ficar mais tempo desenhando, ou escrevendo, ou animando. Sim, concordo 100%. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Em relação ao argumento de que não estar numa rede social é como se você não existisse. O que vocês acham disso? O que você acha, Marco? Não existe? Você deixa de existir, entre aspas, quando você não está ativo, entende? Você deixa de existir pro mundo. Então, eu acho... é meio complicado, né? Porque eu concordo muito com o que o Fábio comentou e tal, mas ao mesmo tempo eu também... Tem artistas que especificamente não estão nas redes sociais que eu estou, assim, sabe? No Instagram, no ArtStation, por exemplo, Behance, que eu conheci só pelo Facebook, então... Eu não sei. E a hora que você não... Você tá falando de não postar desenho também, nesse sentido? Não postar o seu trabalho online? Estar presente? Você não tem Facebook, Instagram e você... Ou seja, você não existe. O que você acha dessa argumentação? Não, obviamente, acho que não tá correta, né? Mas eu acredito que, sei lá, eu acho um pouco importante hoje em dia no mundo que a gente tá, principalmente para quem tá começando a carreira. É porque é muito fácil pra gente que já tá um pouco mais presente. Sim. Na vida das pessoas, né, através aqui do podcast. O Fábio já tem um trabalho um pouco mais consolidado. É um pouco mais tranquilo a gente simplesmente se deslocar da rede social, sabe? As pessoas, querendo ou não, elas podem lembrar da gente, né? Mas eu imagino uma pessoa no começo de carreira tentando vender o seu peixe, saindo das redes sociais, sabe? Principalmente para empresas internacionais. Eu acho muito complicado. Eu não acho que ela não vai existir, mas eu acho que, infelizmente, é um mal necessário, sabe? Ela tá presente ali. Não sei, o que você acha, Fábio? Principalmente pra um cara que tá no começo de carreira, assim, tentando vender o seu peixe. Você não acha que ainda é um pouco importante ele tá tentando, assim, se manter, digamos assim, ativo nas redes sociais? Eu acho que não precisa estar no plural, sabe? Não precisa ser nas redes sociais. Acho que, de repente, a pessoa pode escolher uma rede que ela acha que tem mais ressonância com o trabalho dela. No caso dos artistas, eu acho que o Instagram ainda é relevante, sabe? Mas eu acho que as outras, por exemplo, Twitter e Facebook e tal, honestamente, eu acho que não faz falta nenhuma, porque as pessoas geralmente não estão no Facebook para ver arte, sabe? Pelo menos a grande maioria, a massa tá lá para discutir mal e porcamente política, posições, sabe, antagônicas. Óbvio que sempre tem gente que tá lá, como no seu caso, buscando algum artista, buscando alguma referência, mas acho que a gente pode concordar que pro algoritmo essas pessoas não são tão relevantes assim. Exatamente. Sabe, o algoritmo quer realmente que as pessoas fiquem lá muito tempo discutindo a polêmica da semana, sabe, a polêmica racial ou feminista ou política da semana e aquela gritaria. E eu acho que pro artista, para quem realmente, como eu falei, precisa sentar, escrever e desenhar, eu acho que isso só prejudica. Sim.
A presença ali, essa ansiedade de ficar ali online, vendo sempre a timeline pra ver se tem alguma coisa nova, eu acho muito nociva. Eu tenho a felicidade de ter, ao longo de todos os anos do Facebook, ter feito um filtro bem grande, assim, na minha timeline. Então, hoje em dia, eu posso dizer, felizmente, que toda vez que eu entro ali é pra ver arte, sabe? Porque, assim, até vou fazer uma confessão aqui, né? Porque depois que a gente começou a gravar podcast, muitas pessoas vêm adicionando, né? E a lista, assim, é imensa. E eu tenho só um certo cuidado de dar uma passeada antes de aceitar as pessoas, né? Sim. E aí eu faço o seguinte, se a pessoa tá envolvida com arte de alguma forma, assim, se ela tá sempre postando, por exemplo, desenho, compartilhando coisas, ideias relacionadas à arte, eu acho muito mais fácil eu aceitar essa pessoa do que uma pessoa que, se eu entro no perfil, por exemplo, já tem um monte de textão, de política. Sim. Por mais que eu concorde ou não concorde, eu não tenho interesse em discutir esse tipo de coisa, usar o Facebook pra discutir esse tipo de coisa, assim, sabe? É uma opção minha. Eu quero só estar em contato com arte. Não quero ter textão. E eu nem adiciono, assim, sinceramente. Eu não tenho um interesse. E se eu adiciono, provavelmente eu vou parar de seguir essa pessoa pra fazer esse filtro, né? Mas eu tento me policiar pra não ficar muito tempo ali no Facebook, perdendo tempo, assim, sabe? Eu usei por muito tempo esse aplicativo do Henrique também de matar o newsfeed, e eu acho uma boa pra quando você precisa se focar muito, assim, em algum trabalho. Mas eu não consigo simplesmente, por exemplo, não entrar, sabe? Porque tenho muito contato com os amigos mais próximos por ali. A gente fica muito refém da ferramenta, né? Já observou que interessante? A gente fica muito refém, cara. E eu acho isso perigoso. Eu acho que a tendência, pelo menos pra mim, e pro Fábio eu já vi isso, é cada vez menos nesse tipo de rede. Hoje, eu realmente só uso estritamente para o profissional, assim. Ou pra conversar com os amigos. Esses dois casos. E não me faz falta. Eu acho que existe muito ruído hoje, mais do que nunca, né? E esse ruído, ele pode confundir muito. E eu sinto que pessoas despreparadas para lidar com o volume de informação que aparece ali podem, inclusive, desenvolver quadros de ansiedade crônica pesada. Não, e se você for ver, a gente que é um pouquinho mais velho, né? A gente conheceu o mundo sem internet. E a gente sabe como eram as coisas antes e como que era você, sei lá, sentar para ler um livro, sabe? Ou ter uma manhã ou uma tarde de tédio, sabe? Na qual você ficou sem ter o que fazer e aí você pegou um bloquinho e começou a desenhar, sabe? E dali surgiu uma história, sabe? Por causa do tédio. Só que agora tem toda uma geração de pessoas que simplesmente não apenas não conheceu isso, mas nunca vai conhecer na vida. Sério mesmo, às vezes eu fico me perguntando quantos artistas essa geração não vai perder, sabe? Por conta dessa falta desses momentos de tédio mesmo, de meditação, de contemplação, né? Sim, nossa, concordo tanto com isso. Eu concordo. E é uma coisa que é até engraçado de notar, engraçado e triste, né? Porque muitas pessoas que começam a desenhar, às vezes nem não sabem por que eu desenho, e às vezes nem gostam de desenho, é muito esquisito isso. Ontem mesmo eu tava conversando com um amigo, né? E ele me contou que um cara veio falar pra ele que, o que eu faço quando, sei lá, pra me divertir com o desenho? Eu acho tão entediante desenhar. Então você tá no trabalho errado, meu amigo. E ele perguntou assim... Então vai fazer planilhas. Exatamente, mas por que você tá desenhando? Então, se você se o desenho não te preenche, se você fica entediado com o desenho, por que você tá fazendo isso? Vai fazer outra coisa. Você tá querendo virar artista por exemplo, sei lá, por causa que a gente tava comentando no podcast da Birdo, né, Henrique? Você tá virando artista pra ganhar like? Isso é muito errado. Mas eu acho que isso existe em toda e qualquer profissão que te atribui algum tipo de autoridade. Então, por exemplo, às vezes ele quer ser visto como um artista, ele gosta da ideia de ser visto como um artista. Da mesma maneira que um médico gosta da ideia de ser visto como um médico, é uma autoridade, alguém de respeito. Então, às vezes, o que a pessoa está buscando é uma característica muito mais social do que de ofício mesmo, entende? Acho que a busca é meio que invertida, né? Ao invés dele buscar aquilo que preenche ele busca aquilo que preenche os outros. Exato. Muito, muito doido isso. E a pessoa vai ficando cada vez mais vazia, né? E sinto te informar, meu amigo, mas você não vai ficar famoso como desenhista, cara. Dificilmente, né? Você quer ser famoso, vai ser youtuber, vai arrancar seus dentes na frente da câmera,
Pra fazer alguma besteira assim que você consegue. Pula pelada na piscina congelada. Esse tipo de coisa, né? E é interessante esse lance da fama. Eu gosto muito da literatura estoica, né? Eu tava lendo Meditações do Marco Aurelius, um dos melhores livros que eu já li, aliás. Ele tava falando sobre... Eles não chamam de fama, eles chamam de vanglória. Né? A tradução tá como vanglória. E diz, se você busca a vanglória, pra que você busca ela? Porque você vai morrer. E aí a pessoa pode argumentar, tá, mas e as outras pessoas? Eu quero ficar conhecido pras outras pessoas. Ok, mas essas pessoas também vão morrer. Então a vanglória vai ficar pra quem? Qual a função da sua vanglória? Ninguém vive eternamente. E buscar isso, eu acho que é um desperdício de potencial. Hoje eu vejo isso, né? Você tentar ser famoso, buscar a vanglória, é um desperdício de potencial. Porque você tá tentando saciar uma necessidade interna de aceitação. E que não necessariamente seja tão importante, seja tão valiosa, assim. Porque eu acredito, pelo menos na minha opinião, eu me importo sim com a opinião das pessoas que são próximas de mim, que eu amo. Mas é difícil quando você se coloca numa situação onde você quer ser, entre aspas, venerado, né? Tem a história de acho que é do Voltaire. O Voltaire, ele queria ser famoso, né? Isso é real mesmo. E Voltaire, ele eventualmente ficou famoso. E o que acontecia é que quando ele saía na rua, as pessoas tentavam arrancar a roupa dele. Nossa. As pessoas tentavam rasgar a roupa dele. Porque existia uma mitologia em volta disso, de que se você conseguir a peça de roupa de alguém famoso, isso vai te trazer boa sorte, boa fortuna. Meu Deus. Então, toda vez que ele saía de casa, ele era assediado. Que absurdo. Pois é. E coincidência ou não, ele morreu. Olha aí. É. Muito louco, né? Então, se você tá buscando a fama, por que você tá fazendo isso? Você quer dar um bom exemplo pros outros? Esse, pra mim, é o único bom motivo pra você querer, entre aspas, ser eterno. Dar um bom exemplo. E às vezes nem isso. Eu acho eu sinto que o que a gente tem que buscar mesmo é tentar fazer um trabalho que construa alguma coisa, né? Que seja... que impacte a vida dos outros e a sua própria de uma maneira positiva. Seja lá o que isso for, né? Hoje em dia, a fama é uma coisa tão efêmera, sabe? Nessa geração de youtubers e snapchatters da vida. Quem era famoso, entre aspas, há 6 meses atrás, hoje em dia não é mais ninguém. É verdade. E eu acho que esse fenômeno vai ficar cada vez mais rápido, sabe? E eu acho também outro desperdício intelectual enorme, o quanto de tempo que essa molecada perde, não apenas atrás das câmeras, sabe, assistindo, mas como também se colocando nesses papéis, sabe? De porta-vozes de uma geração, quando realmente eles não têm tanta coisa assim a adicionar, sabe? É muito triste essa geração. O que eu sinto é que... acho que depende muito da intenção da pessoa. Às vezes o que ela tem a adicionar são umas boas risadas. Acho que nem tudo precisa ser essencialmente de conteúdo engrandecedor. Muitas pessoas buscam por entretenimento. Por isso... e esse é o nosso trabalho, se você for pensar sinceramente. Então, mas olha só. Eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso. Porque eu acho que essa justificativa de que só estou fazendo entretenimento, eu acho que é um escudo muito conveniente. Porque é um discurso muito comum entre os criadores, entre as pessoas que criam conteúdo, sem ter qualquer tipo de responsabilidade ou sem qualquer tipo de contribuição, qualquer que seja, sabe? Para quem quer que seja. Muitas vezes nem para eles, nem para quem está criando. Porque se você pega conteúdos, por exemplo, como South Park, certo, que numa superfície é um monte de molequinho falando palavrão, histórias absurdas, sabe, com Saddam Hussein transando com Satanás, e isso é engraçado por algum motivo, mas South Park eu acho que é uma das obras mais profundas que foram criadas, sabe, na animação nos últimos 20 anos. Sim, uma série existencialista, né, cara? É fantástico. É inacreditável, sabe? Se você senta e assiste vários episódios, você consegue ver que o verdadeiro humor do South Park, eu acho que ele é muito semelhante ao humor do Louis C.K., sabe? Que pra mim é um dos grandes filósofos de hoje, sabe? Que ele cria humor, ele fala coisas engraçadas que você se acaba de rir, justamente porque ele não tá falando nada demais, sabe? Ele tá falando as coisas como elas são. Tem aquela piada dele que é super famosa e super polêmica, né, de que o negro nunca pode chegar perto de uma máquina do tempo, porque ele sabe que, sabe, em qualquer época do tempo que ele for, ele vai ter um problema. Eu acho essa piada tão genial, porque a piada não é racista. A piada fala de raça, ela fala sobre racismo, mas ela não é racista. Ela mostra o racismo que existe na sociedade, nas pessoas. É genial. Sabe? Escancara. É muito incrível.
Eu sei que eu deviei um pouco do assunto, mas eu acho que é muito fácil, às vezes, quando você cria algum tipo de conteúdo, você simplesmente falar, eu só estou aqui para divertir as pessoas, só estou aqui para entreter as pessoas, ou pior, só estou aqui para entreter as crianças. Que é muito pior, cara, que você está numa posição muito mais frágil e de uma responsabilidade muito maior. Com um público mais suscetível à opinião e etc. E se você tá aqui só para divertir as pessoas, cara, você não tá nem no nível 1, cara. Você tá na pré-escola do conteúdo, nem infantil, mas do conteúdo em geral, sabe? E acho que quando você aprender um pouco mais sobre a sua responsabilidade como criador, você vai ver o absurdo que você tá falando. Que fantástico, cara. Tem Hashtag pronto falei. Pronto falei. Você acha então que todo conteúdo ele deve ser criado com algum tipo de necessidade educativa por trás? Eu acho que não precisa ser educativo, tá? Mas eu acho que alguma coisa ele tem que somar, sabe, pra pessoa. Justamente porque o entretenimento pelo entretenimento, a diversão pela diversão, a pessoa já tem de monte. De novo, citando Louis C.K., por que as pessoas ainda fazem vídeo pornô? Já tem muito. Não precisa mais. Sabe? Tem alguma posição que não foi feita, né? Ninguém nunca na história vai conseguir assistir todo o conteúdo pornô que existe. Então as pessoas continuam fazendo. E eu acho que o entretenimento pelo entretenimento, esse entretenimento raso, que, de novo, não precisa ser educativo, mas acho que precisa, pelo menos, levar algum tipo de reflexão, mesmo que seja uma comédia, sabe? Mesmo que traga alguma piada. De novo, a gente cai no caso do Louis C.K., sabe? Acho que as piadas dele são tão geniais por causa disso, porque elas escancaram a realidade, sabe? E as pessoas riem do absurdo da realidade e não da piada. Sim, delas mesmas, né? Exato. Eu acho que aí a gente consegue criar algo relevante, sabe? Ah, que demais. E o que você acha em relação à ilustração? Porque a gente tá falando de criação de conteúdo, eu acredito que no sentido de envolver uma narrativa, né? Agora, e peças visuais? O que você acha sobre isso? Eu acredito que seja bem diferente. Acho que existe aquela questão da estética e do prazer estético de ver uma peça, por exemplo. E ela não necessariamente precisa refletir sobre algo, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Sobre ilustrações, pinturas e desenhos, peças isoladas. O que você acha sobre elas? Eu acho que é meio como quando você, sabe, acumula um certo volume de livros que você lê, ou museus que você visitou, shows que você foi, sabe? Eu acho que se você olha as peças isoladamente, sabe, você consegue sair uma coisa ou outra, sabe, daquela experiência singular. Mas quando você começa a acumular uma certa bagagem e você consegue fazer relações entre o que você viu hoje no Instagram e ontem, sei lá, no MASP, ou num livro de arte, ou num filme, ou numa peça, aí acho que você consegue criar essas conexões e aí sim identificar às vezes uma linguagem não escrita, sabe, ou mesmo criar a sua própria. Então nesse caso é um pouco diferente do conteúdo narrativo, né? Eu acho que é uma narrativa que você constrói. E é muito importante, sabe, você, ao longo da sua vida, acumular esse tipo de conteúdos e experiências. Ah, com certeza. Viagens também, acho que é muito importante. Acho que eu coloco tudo mais ou menos no mesmo patamar, sabe? Ilustração, viagem, museus, etc. Pra mim faz muito sentido você estar falando sobre isso, porque acho que durante boa parte da sua vida você produziu conteúdo para o público infantil, né? Sim. Princesinhas do Mar. E produz até hoje, sim. Exato, né? Combo Rangers e etc. E de onde veio essa escolha? Como que... Em que momento você decidiu, não, eu quero conversar com crianças? Excelente essa pergunta, porque acho que ela remete justamente à nossa discussão anterior, sabe? Porque quando eu comecei a criar Combo Rangers, eu tinha 17 anos. Então eu não tinha nenhum, sabe? Eu estava realmente nessa posição. Na posição do cara que não sabe nada de nada da vida, sabe, e que fez uma piada engraçada, as pessoas riram e falou, só estou aqui para entreter. Esse era eu com 17 anos. Só que aconteceu o seguinte, quando eu lancei o site dos Combo Rangers na época, eu era muito fã de South Park, sabe, isso até hoje. E então as piadas de Combo Rangers eram muito semelhantes às de South Park, pelo menos a minha compreensão do tipo de piada. Porque na época eu ainda via South Park meio como, é piada sobre cocô e xixi, e é engraçado, sabe? Então o Combo Rangers no começo tinha muito disso, sabe? Inclusive o inimigo deles era um monstro de cocô. Sim. Feito de cocô, o General Monte. Enfim, mas acontece que no site dos Combo Rangers tinha
como na época, é engraçado lembrar disso, na época as pessoas ainda mandavam cartas, né? E aí tinha o meu endereço físico, e dizia lá, mande sua carta para mim, né? Se você não quiser mandar um e-mail, mande uma carta, mande um desenho, sei lá. E eu comecei a receber um monte de desenho em casa, e todos de criança, sabe? Ai, que ótimo. Crianças de 8, 9, 10 anos. Aí foi meio que um momento de iluminação na minha vida mesmo, sabe? E eu falei, peraí, se eu tô recebendo esse conteúdo, é porque ele ressoa com esse público, sabe? Então, eu preciso descer desse meu troninho infantil e parar de me esconder nessa máscara do entretenimento pelo entretenimento, sabe? E ter um mínimo de responsabilidade com essas crianças, sabe? De pelo menos não distorcer nada, sabe? Eu não preciso ser educativo, não preciso falar do ciclo da água, nem da camada de ozônio, sabe? Mas eu acho que, primeiro, acho que eu tenho que falar dos valores nos quais eu acredito, e segundo, não distorcer, pelo menos não atrapalhar, sabe? Boa. O trabalho não atrapalhar é ótimo. Dos pais, ou da escola nem tanto, porque acho que a escola, né, acho que hoje em dia a escola faz de tudo, menos formar pessoas, menos ensinar alguma coisa que as pessoas vão utilizar na vida, sabe? Concordo. Enfim, e a partir daí eu comecei realmente a me preocupar muito mais. E a gente tá falando de 1997, sabe? A gente tá falando de 20 anos atrás. E aí, realmente, eu comecei a me especializar mais, a ler mais sobre o assunto, né? Eu tive a minha filha faz 6 anos, então não faz tanto tempo assim. Então, a maior parte da minha vida de criador, o contato que eu tive com crianças eram filhos de amigos, ou vizinhos, crianças próximas, né? Mas nunca era algo... Eu ainda não tinha a visão de pai, sabe? Mas eu sempre tentei fazer isso, sabe? Sim. Que fantástico. E o que mudou depois que você teve sua filha, em relação à sua perspectiva de narrativa para criança? Mudou muita coisa, cara. Eu acho que o principal é o que eu resumo como a história do amuleto. Sabe a história do amuleto? Todo desenho animado tem a história do amuleto, sabe? Aquela que o personagem, sei lá, não consegue finalizar uma corrida, aí ele encontra com alguém e fala, olha, se você usar esse amuleto, você vai chegar em primeiro lugar. Aí ele vai lá, usa o amuleto e começa a treinar com o amuleto e não sei o que e tal. E aí depois ele vai correr e chega em primeiro lugar na corrida, e aí adivinha, tipo, a amuleto era só uma tampinha de garrafa PET, sabe? E aí, porque a força estava dentro de você, a força não estava no amuleto, sabe? Antes eu até escrevi a história sobre o amuleto, sabe? Depois que a minha filha nasceu, eu vi que, não, peraí, quando eu recebi as cartas das crianças, eu passei do nível 0, do nível mirim pro nível 1. E aí eu fui galgando minhas posições, né, nesse ranking de, sabe, de criação e responsabilidade. Mas depois que a minha filha nasceu, eu vi que eu precisava realmente elevar o meu nível, sabe? E não podia mais criar história sobre amuleto, porque é o que mais tem, sabe? E de novo, se todo desenho tem a história do amuleto, por que a minha história sobre o amuleto vai ser mais relevante? Ou a minha história sobre, sei lá, o personagem que fica grande e o personagem que fica pequeno. Por que você está ficando grande? Não, é você que está ficando pequeno, sabe? O que isso vai somar na vida de qualquer pessoa? Então eu tenho me preocupado muito mais agora em criar histórias, às vezes não, né? Mais relevantes, não só para ela, mas para essa geração dela que precisa, sabe, de histórias mais diversas, sabe, que posicionem, que mostrem para as crianças de uma maneira, às vezes nem precisa ser tão metafórica, sabe, a nossa realidade, sabe, para que as prepare para esse mundo que já não é mais o que era há 1 ano e meio atrás. E não será o mesmo que daqui a 6 meses. Exato, que é um mundo muito mais polarizado, muito mais, sabe, radical nas suas posições, né? Enfim, então eu tenho pensado muito nisso. Nossa, fantástico, Fábio. Porque eu penso muito nisso, que acho que as pessoas, pelo fato da gente estar num ambiente recheado de ruídos, principalmente por causa da facilidade de acesso à informação e comunicação com os outros, a gente não tem preparo emocional para lidar com isso. E quando a gente coloca uma pessoa nesse ambiente sem preparo, eu acho que é como se você colocasse uma criança de 7 anos de idade no primeiro ano da escola sem nem ter conversado com ela antes. Eu acho que é a mesma sensação, só que numa escala muito mais ampla, né? E eu acho que isso entra numa questão interessante que, bom, a sua filha, eu acredito que muito em breve, com o ciência ou consentimento, vai começar a usar várias redes sociais. Ela já sabe que existe, mas utilizar ela ainda não acho que ela ainda não compreende, assim, qual que é a magnitude, obviamente, né? Mas às vezes a gente tira uma foto, ela fala, posta no Instagram. Aí eu sempre pergunto pra ela, mas por que você quer que poste no Instagram?
porque eu quero ganhar coraçãozinho e tal. Putz! Então, eu tomo muito cuidado, assim, sabe? Se você for ver meu Instagram, praticamente não tem fotos dela, e as fotos que tem dela são só fotos de longe, ou fotos dela de costas, sabe? Eu deixo ela bem escondidinha, assim, e eu explico pra ela. Eu falo, o dia que você quiser postar uma foto sua e tiver maturidade pra isso, você vai lá e posta. Mas eu não quero que você chegue, sei lá, com 12, 13 anos e descubra que tem toda a sua vida no Instagram do papai, sabe? Que todo mundo pode ver tudo que você fez desde que você nasceu, sabe? Sem que isso seja uma escolha sua, sem que seja uma opção não é justo sua. com ela, Exato, né? Exatamente. Então, eu acho que isso ela consegue entender, sabe? É engraçado, tem o Schopenhauer, ele conta um conto do Dilema do Ouriço, não sei se você já escutou, que é basicamente, os ouriços, eles estavam no inverno. Ouriço é o Sonic, né? O bichinho cheio de espetinho, né? E tava muito frio, então eles tinham que se aproximar para se aquecer. Mas quando eles chegavam muito próximos, eles começavam a espetar uns aos outros, então eles tinham que afastar. Só que eles voltavam a sentir frio, então eles tinham que escolher entre passar frio ou ficar muito próximos e correr o risco de espetar um ao outro. Então eles tinham que achar um meio termo de distância. E essa é uma metáfora perfeita para a sociedade hoje. A gente vive em sociedade porque a gente precisa, mas a gente não se aguenta quando a gente tá muito próximo. E Exato. E eu acho que esse é o cuidado que eu tô tendo, por exemplo, com oversharing, de mostrar mais do que é necessário também, né? Porque, vamos pegar hoje ainda mais, depois da geração Snapchat e agora com Instagram Stories, a gente quer registrar não só nós, que o culto ao ego nessa década tá no mais excedente de todos, né? Mas a gente quer mostrar os detalhes dos dias. A gente quer compartilhar o que a gente fez no dia inteiro. Então a gente não tem mais só a referência do que a pessoa está fazendo na vida de uma forma geral, como numa forma específica. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar bem latente, tanto de compartilhar demais, quanto de absorver demais. Porque entra aquela questão, se a gente não tiver preparo emocional, a gente pode entrar no quesito de comparar as nossas vidas, e no sentido de que aquela pessoa tá tendo uma vida, entre aspas, melhor do que eu. A gente sempre se compara com aquilo que a gente relaciona. Se a gente vê, por exemplo, a Rainha Elizabeth, a gente não sente ciúmes nem inveja da Rainha Elizabeth, porque primeiro ela é estranha, e segundo que ela é bilionária. Ela tem... né? Ela é rainha da Inglaterra. E aí a gente, do Reino Unido. Literalmente. Então não tem como a gente se relacionar com uma pessoa dessa. Porém, se você é um artista e você vê um outro artista fazendo um mural pro Itaú, fazendo não sei o que, você fala, poxa, eu poderia ser essa pessoa, você se relaciona. Isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar frustração, isso pode gerar um monte de coisa. Então, esse é um cuidado muito latente que a gente tem que ter, né? Desse oversharing. Eu acho que o principal é você, antes de postar qualquer coisa, é você se perguntar, por quê? Por que eu vou postar isso? Isso é relevante pra quem? Sabe? Por que alguém precisa ver o meu café da manhã? Precisa ver o trânsito da marginal? Ou o que eu almocei? Eu acho que isso não soma nada pra ninguém, sabe? E nem pra você. Então por que você tá gastando o seu brain power pra isso? Você não acha que é algum tipo de cobrança invisível? De mostrar que você também está se dedicando pra ter uma vida interessante? Eu acho que entra muito no que o McCandless fala no Into the Wild, né? Quando ele morre e ele diz... Ó, o spoiler aí. Nossa Senhora. Que a felicidade só é verdadeira quando compartilhada, né? Então, eu acho que as pessoas tentam compartilhar, porque quando você não compartilha a experiência, é como se ela não fosse real. Você fala, como eu não vou compartilhar isso? Isso é tão espetacular que eu não posso deixar de mostrar isso pro mundo. O mundo precisa ver isso. Você não acha que tem uma pegada dessa? Então, eu acho que quando você, por exemplo, compartilha, você tá lendo um livro, sabe? E você posta a capa dele e fala, meu Deus, leia esse livro, é muito bom. Ou uma série que você vai lá e tira um print da sua TV, tira uma foto da TV e mostra que você está assistindo aquela série ou jogando aquele jogo. Enfim, eu acho que tem sim esse componente que você quer compartilhar, você quer se posicionar também, né? Então, tipo, esse é o tipo de livro que eu leio, sabe? Esse é o tipo de série que eu assisto, porque esse também é um componente de distinção social, seja pro bem ou pro mal, mas as pessoas usam isso e elas são seguidas e tem amigos dentro dessa bolha, sabe? Ou seja, nada contra, mas se você posta lá no seu stories que você tá no show do Wesley Safadão, ou assistindo o clipe da Joelma, sei lá o que, sabe? Tem boas chances de que tem muitas pessoas na sua comunidade, nos seus seguidores, que não tem uma ressonância muito grande com aquele conteúdo. Então, acho que as pessoas tendem sim a usar essas ferramentas como
como uma maneira de... Statements, né? Exato. De posicionamento, ou até de distinção mesmo social. O que, assim, acho que é um fenômeno natural, né? Que nem você andar com camiseta de banda, sabe? Que é uma coisa que todo mundo já fez um dia. Mas, assim como a camiseta de banda, sabe? Tem até uma certa época da sua vida que você pode usar, depois fica meio ridículo, né? Assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu não ando mais com camiseta do Iron Maiden, do Guns N' Roses, sabe? Tipo, eu tinha uma camiseta quando eu tinha meus 15, 16 anos, que era o Sebastian Bach, sabe? Era o Sebastian Bach de óculos escuros e sem camisa e jaqueta de couro, sabe? Eu achava aquilo o máximo, porque eu tava me posicionando em relação aos meus amigos, à sociedade, não. Esse é o tipo de pessoa que eu admiro, é o Sebastian Bach, sabe? E estou falando do Sebastian Bach de Skid Row, tá? Só pra deixar claro. Ok. Enfim, mas conforme você vai atingindo uma certa maturidade, isso fica meio, né, até meio ridículo, assim, né? Acho que é uma fase. E eu acho que nas redes sociais é uma coisa também, acredito eu, que é semelhante. Eu acho que passa um pouco essa fase de querer compartilhar tudo, sabe? E mostrar tudo, e esse oversharing. Com certeza. Agora olha que interessante, Fábio, a gente falando de Instagram Stories, esse tipo de coisa, e você trabalha com narrativas, né? E a gente pode interpretar isso como uma tentativa de gerar uma narrativa. Não uma tentativa, é uma atitude de gerar uma narrativa. Então o Stories é como se todo dia você estivesse escrevendo um capítulo da sua narrativa, né? É uma maneira de ver isso, Muito louco, né? Se você pensar nisso. Eu acho que a ferramenta, sem dúvida, ela pode ser utilizada, sabe? Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas não usa pra isso, né? Usa só realmente pra fazer aquela história do caça-níquel, né? É um caça-níquel mental. Caramba, que papo profundo, gente. É o tipo de papo que eu mais gosto, Fábio. Muito obrigado, viu? Vamos começar a fazer podcast mais cedo, viu, Marco? Tô vendo que a gente fica mais calmo, a gente fica mais reflexivo, né? E Fábio, hoje você já trabalha aí há mais de 20 anos, então, com narrativas e esse tipo de coisa, né? Acho que muita gente hoje quer criar as próprias narrativas, quer impactar o mundo de uma maneira positiva. E eu acho que eu queria aproveitar que você tá aqui, então, e falar... Se você estivesse conversando com alguém agora, que tá começando a fazer narrativas, buscando impactar as pessoas, qual você acha que seria, assim, um dos aspectos mais importantes dela se atentar no começo, pra fazer isso com mais sucesso? Eu acho que, assim, no começo da carreira de todo artista, seja ele ilustrador, escritor, músico, tem sempre aquele período da imitação, né, que é muito importante. É muito importante você tentar imitar ou emular o artista que você gosta, e não tem nada de errado nisso, sabe? O próprio Neil Gaiman fala, todos os grandes artistas falam, Picasso dizia isso também, sabe, que tem realmente essa fase de imitação, que é como eu falei, aquela história dos museus e dos livros que você lê, sabe? Você precisa passar por várias etapas, vários estágios, até que você consiga encontrar uma identidade sua própria. Então, assim, a não ser que você seja um gênio, tá? Tipo o Saffron Foer, sabe, que o primeiro livro dele já arrebentou, sabe, ele sempre foi muito profílico, sabe, você tem boas chances de fazer um primeiro trabalho que seja muito mediano, sabe? Ou seja, tão somente, sabe, uma experimentação, você está tateando, né, o meio, as ferramentas, até você encontrar uma linguagem própria. Então, assim, eu acho que a dica que eu tenho que dar para quem está começando é realmente se joga, tá? Não se preocupe muito com forma nem conteúdo. Lógico, tenha consciência de que você tem uma responsabilidade como criador, sabe? Você não é um youtuber, você não pode falar qualquer merda, sabe, sobre o pretexto de que é só entretenimento. Então pense nisso, sabe, para os outros, e principalmente para você também, qual que é a sua responsabilidade com aquele material, sabe? O Marquis também, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz, escreva a verdade, qualquer que seja ela, seja a sua verdade, sabe? O que você tem a contribuir para o mundo, o que você tem a dizer para o mundo que é verdadeiro e está dentro de você, já é um excelente começo, sabe? Com certeza. E é um princípio que pode guiar você por toda a sua carreira. Então, acho que é isso, sabe? É você escrever a verdade, independente do momento da sua carreira, e conforme for passando o seu primeiro, segundo, terceiro trabalho, acho que você vai encontrar linguagens das quais você vai se apropriar, você vai deixar algumas coisas de lado e vai, enfim, vai adquirir novas ferramentas, novas metáforas para você lidar com o mundo. E aí acho que a tendência é que você
consiga criar coisas mais únicas. É um paralelo muito igual a de ilustração também, de desenho, Sim. né? Porque no começo você sempre vai ter aquelas suas referências e você vai querer, sei lá, ir por um caminho muito próximo. É essencial, cara. É essencial você se basear no trabalho alheio. Então, e a criação de algo novo, ela sempre vai ser meio que baseada em outras referências, pelo menos outras 2 referências, né? A partir de 2 coisas que já existentes, você consegue criar algo novo, né? Relativamente, essencialmente diferente do que já foi visto, né? E assim que a gente consegue, digamos assim, um estilo próprio, né? Exatamente, eu consigo ver um paralelo perfeitamente, assim, na área de desenho também. E mesmo essas 2 coisas que você usou como referência, elas vieram de outras 2 coisas, de outras 10 coisas. Exato. Sabe? Acho que isso, principalmente no desenho, é muito interessante. Não só em pintura, mas às vezes até em trabalhos mais constantes, como quadrinho, por exemplo. Eu acho que quadrinho é uma coisa tão incrível, porque é uma forma que o artista tem de todo dia trabalhar e todo dia criar algo novo, sabe? E dali a 30, 60 dias aquilo tá na mão das pessoas, sabe? Ao contrário de um filme ou de uma animação que aquilo leva anos. E no quadrinho você consegue, quando você tem uma carreira relativamente longeva, né, o seu público consegue ver as várias fases do seu trabalho, e por mais que você mude seu estilo e se transforme, a gente consegue saber que é você, sabe? Você pega um trabalho, tem um artista que eu acho inacreditável, que é o Arthur Adams, que ele desenha pra Marvel, pra DC e tal, há, sei lá, 30 anos. E ele foi evoluindo o estilo dele ao longo dos anos, sabe? Mas quando você pega os primeiros desenhos dele, sei lá, década de 70, 80, e você vê que ele não tinha o refino que ele tem hoje, mas você vê que tudo que você vê na arte dele hoje já estava lá, em algum lugar, sabe? A essência, né? A essência do desenho. É muito legal isso em quadrinhos, porque, né, você tem mais material para conseguir ver a evolução de um artista, sabe? Você vai acompanhando ao longo das décadas, assim, a evolução do traço, a evolução daquela essência, né? Digamos assim, não a evolução, mas talvez o polimento, né? Daquela essência. Legal, a gente tá falando de décadas e tem pessoas querendo ficar maravilhosas pra meses, né? Sabe uma coisa que eu descobri esses dias que explodiu a minha cabeça? O quê? Vocês sabem quem é a Garota Esquilo? Não. Garota Esquilo. Tem uma personagem da Marvel que é a Garota Esquilo. Sim. Que ela tem os poderes de um esquilo. Ok. E ela se comunica com esquilos e tal. Certo. E assim, ela é uma personagem meio como Deadpool, assim, sabe? É uma personagem nova que surgiu recentemente e as pessoas gostaram e assim, ela virou meio que um xodó, assim, da Marvel, sabe? Então sempre tem histórias dela, ela tem uma série mensal na Marvel e tal. Ela aparece no desenho do Homem-Aranha, sabe? É uma personagem nova, que até aí, ok, sabe? A Marvel tem um monte de personagens incríveis e novos também. Agora, o mais incrível sobre a Garota Esquilo é que ela foi criada por ninguém menos que o Steve Ditko. Sabe quem é Steve Ditko? Conte-me mais. Foi o desenhista do Homem-Aranha em 63. Caramba! Ele criou o Homem-Aranha em 73 com o Stan Lee e criou a Garota Esquilo em 92. E, tipo assim, o velhinho desenha até hoje, cara. Ai, que até hoje. É o sonho do Marcos, vocês, cara. Desenhar até morrer. Sabe? E, assim, ele não dá entrevistas, ele não vai em eventos, nada. Ele só fica no apartamento dele, se não me engano, é no Brooklyn, desenhando até hoje, cara. E se o Stan Lee tá com 88 anos, ele é de o Steve Ditko deve estar por com aí, 90. cara. Ele tá com 90, acabei de ver, ele nasceu em 27. Pois eu tô cara. pesquisando aqui e as únicas fotos dele são, tipo, no estúdio. Exato. Assim, preto e branco ainda, sabe? Ele não dá entrevista, ele nunca aparece em público. Mas não é incrível, cara? Fantástico. Sabe que o cara em 92 criou a Garota Esquilo, sabe? Tipo, o que você tava fazendo em 92 e o que você fez em 63? Sabe? Rapaz, 92 tá com um ano. Caramba. E... Garota Esquilo, Homem-Aranha. Nossa, tem, né? A gente tem toda uma paralela aí. Tem até Garota Esquilo de Lego, muito... Sim, é muito incrível, sabe? Saber que ele tá nativo até hoje. E Fábio, hoje eu sinto que cada vez mais, justamente por tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Os artistas em gerais, não só necessariamente artistas visuais, mas de escritores e roteiristas, têm uma ânsia de sucesso, e quando eu digo sucesso, aspas bem grandes aqui, porque isso é bem relativo, uma ânsia de ter sucesso rápido, muito rápido.
quer like, né? Vamos lá. Sim. O que você acha dessa situação? Como a gente poderia acalmar o coração desse tipo de gente e, não sei, resolver um pouco esses corações ansiosos? O que você acha que poderia ser feito? Cara... É difícil, né? Eu sei, é uma pergunta muito sacana. É muito... acho que, de certa forma, é meio triste e massacrante também esse pensamento, sabe? Eu acho que é muito cruel com você mesmo, você querer esse sucesso imediato, porque o sucesso, na verdade, e a fama e tudo mais, os barcos, os carros, né? Isso, na verdade, é a parte final da sua jornada, sabe? E as coisas mais incríveis que você vai criar e vai aprender, e as pessoas que você vai conhecer, elas não estão ali no final, sabe? Elas estão em todo o meio, sabe? Em todos os altos e baixos que você vai passar pela sua carreira. Então, assim, você querer apressar o final, sabe? Abrir mão da parte boa, né? É abrir mão da viagem, sabe? É abrir mão de todo o seu aprendizado e tudo de bom e de ruim que você vai construir para sua vida, sabe? Então acho que não adianta ter pressa, cara. Não... E se você tiver pressa, você tem boa chance de não conseguir, cara. Eu concordo. Eu sempre gosto de fazer analogia com seriados, por exemplo. Quando você vai assistir um seriado, você não pula os episódios. A não ser que seja o Flash. O Flash você pode pular alguns episódios. Pode pular. Em geral, né? Você não pula os episódios. E geralmente quando você assiste um filme, quando você vai no cinema, você não quer pegar a timeline e jogar pra frente também. Você não pega um filme e joga pro final pra ver o desfecho logo de cara. Você assiste o filme. E por que você faz isso? Porque você quer aproveitar a experiência de assistir aquele filme, você quer ver as cenas de ação, você quer escutar os barulhos, você quer viver as emoções que acontecem naquele filme. Mas a gente não tem essa atitude com a nossa vida, a gente quer jogar o cursor lá pra frente, logo de cara, né? Exato. Quer ficar passando o cursor ali embaixo, né, na timeline e vendo só os thumbnails das cenas. Isso, exatamente, é o que a gente quer fazer. Então... Por tudo na nossa vida a gente quer que aconteça de uma maneira que a gente possa aproveitar com filmes, séries e jogos, mas se tratando da nossa vida a gente não vê a hora de jogar pra frente. E eu acho que isso advém de uma sensação de sofrimento do presente muito grande. Porque como a gente tá... E vira um ciclo, né? Porque como a gente tá muito ansioso, a gente sente que a gente não é bom o suficiente, o processo de crescer tá extremamente frustrante. A gente perde forças e perde as ferramentas pra passar por isso. A gente não entende que isso é necessário, né? E a beleza dos filmes, por exemplo, usando a sua analogia, a beleza dos filmes não é só você ver a parte boa, por exemplo, você passar do começo do filme em que a pessoa tá numa situação legal e já você pula pro final que a pessoa tá um pouquinho melhor, talvez, exatamente, né? Não, a graça do filme é você ver... É o conflito, né? O conflito, a evolução, né? Toda a trajetória ali, o downfall, sabe? Todas as partes ruins também fazem parte, elas compõem uma história, né? E isso que dá a beleza de um bom filme, né? Você tem que passar por essas etapas da vida do filme pra você entender o valor ali no final, né? Pra você dar mais valor, pra você se emocionar com aquela história, porque senão é só uma história linear, né? Exatamente. Eu acho que a diferença primordial entre um filme e sua vida é que o filme não dói em você. Então é muito fácil você ver os outros sofrendo. E o filme faz sentido. Sim, porque verdade. Porque tem cada coisa na nossa vida que se a gente se colocasse no roteiro, ninguém ia acreditar, né? Não, isso aqui ficou muito forçado. Não, isso aqui não aconteceu. E eu acho que o filme ele tem uma característica meio linear, né? A não ser que você tá assistindo Memento, mas... Amnésia, né? Mas, em geral, tem uma questão linear. E a nossa vida dificilmente é linear. A gente vai e volta. Eu acho que isso é interessante de você assistir, às vezes, filmes fora do circuito americano, sabe? Blockbuster. Sim, nada contra. Acho que tem filmes incríveis que vêm de Hollywood. O filme da minha vida é Matrix, sabe? É demais. E é totalmente linear. É totalmente... é a jornada do herói, tipo, escrita, cena a cena. Mas acho que é muito interessante, às vezes, você buscar alguns filmes que sejam fora do circuito, por exemplo, filmes franceses, sabe? Que tem coisas incríveis, mas tem um certo período, assim, dos filmes, durante os filmes, né? Que eles não seguem exatamente a jornada, aquela estrutura, né? Do monomito, sabe? Então, você vê que tem cenas ali, por exemplo, eu assisti recentemente Renoir, não sei se vocês assistiram. Não. Que, assim, nossa, é o filme que tem a melhor fotografia que eu já vi na minha vida. É inacreditável. Eu literalmente assistindo o filme dando pausa, sabe? Porque eu queria ficar mais tempo apreciando os quadros, sabe? Os quadros, os frames, né? Mas eu diria que
30% das cenas do filme, elas não necessariamente levam pra cena seguinte, sabe? Que é como é a regra dourada. Como é a regra dourada do cinema americano, né? Que uma cena tem que levar a outra, ou tem que construir o personagem e tal. Tem cenas ali que não levam a nada, sabe? E muitas vezes que são cenas entre os próprios personagens, tem diálogos que não levam a nada, fazem referências a personagens que sequer aparecem no filme, e se aparecem não tem relevância alguma, mas acho que isso é parte da jornada também, sabe? De você também conhecer essas narrativas diferentes, ver que existem outras possibilidades, sabe? Que não somente a jornada do herói, ou somente o que o Maki ensina. Que assim, que de novo, eu acho genial e uso diariamente na minha vida. Mas é muito importante você ter outras coisas para engrossar o seu caldo criativo. Os animes também tem muito disso, né? Tem muitas cenas contemplativas né? Não necessariamente são um desenvolvimento da história. Faltam 5 minutos para Namekusei explodir. 20 episódios. Passa 20 episódios, faltam 4 minutos para Namekusei explodir. E acho que uma série que ilustra perfeitamente o que a gente tá falando é Samurai Jack, que pra mim é uma das melhores séries já produzidas de animação. Nossa, cara. Né? Sim, o episódio da ponte, cara. É absurdo. É absurdo e é uma série extremamente contemplativa com poucos diálogos e demonstra muito o que a gente tá falando aqui. Agora, eu queria falar de outra coisa contigo, Fábio. Essa questão do cinema, quadrinhos e jogos. Você não acha que, de certa maneira, eles nos mostram uma narrativa de vida que não é fidedigna, não é muito fiel com a realidade, e isso pode distorcer um pouco a percepção das pessoas do que a vida deveria ser? Eu acho que tem sim, tem o risco da alienação, mas acho que isso não vem do cinema não, isso na verdade vem da religião, que é outra narrativa ficcional muito popular. Acho que vem de muitos lugares, né? Vem de muitos lugares. Exato. Até essa questão das redes sociais também, acho que reforçam muito uma cobrança de como a narrativa da sua vida deve ser. E eu acho que é uma coisa que também pode meio que aprisionar as pessoas, sabe? Porque... Poda, né? Assim, tudo bem se você não ficar com a garota no final, sabe? Tudo bem se, sei lá, você não conseguir o trabalho que você almeja ou não ter um final feliz, sabe? Eu acho que esse é o principal e não vem só do cinema, mas também da religião e de muitas filosofias. Eu acho que essa ideia dessa busca pela felicidade, sabe? Você tem que ser feliz, você tem que ser completo, sabe? Você tem que apreciar a vida. Eu acho que é uma ideia até cruel, sabe? E massacrante também, porque as pessoas ficam nessa busca pela felicidade, sabe? E por esse final feliz, cinematográfico, que não é nem muitas vezes aqui, sabe? 90% das vezes não vai refletir a sua realidade. E sabe, e tudo bem, sabe? Você não, é o que eu falo pra todo mundo. Você não é obrigado a ser feliz, sabe? E quando você se livra desse peso nas suas costas, dessa busca, assim, talvez seja até mais fácil, sabe? Você atingir essa felicidade. Mas é aquilo que a gente tá falando da corrida, sabe? Você não corre pra chegar no final, sabe? Ou pra bater um recorde, ou pra ser o melhor ou o pior cara. Você corre porque você quer correr, sabe? Porque você faz aquela escolha. Porque, cara, às vezes é chato, às vezes machuca, dói, você chega acabado, mas é a jornada que importa, sabe? Então, eu acho que, enfim, de novo, desviei um pouco do assunto, mas acho que é isso. Perfeito. E você não acha que, de repente, uma coisa que eu sinto, que a felicidade, de certa maneira, felicidade eudaimônica, eu acho que ela vem de maneira inconsciente quando você tá fazendo aquilo que tá alinhado com o que faz mais sentido pra você. Sim, entende? Exato. Acho que quando a gente coloca a felicidade como um objetivo no papel, sabe? Do tipo, encontrar a felicidade, dia 12 de agosto. Eu acho que isso perde o sentido por si só. Pois é, e de novo, acho que é um paralelo até com o que a gente tava falando do sucesso, sabe? O sucesso, a felicidade, elas não tem que ser um objetivo, sabe? Você tem que fazer as coisas. E o momento que você assumir isso, sabe? Que, não, eu estou fazendo as coisas porque eu falo de X, Y, Z, e a consequência será o meu sucesso, a consequência será a felicidade. Eu acho que você cai na mesma armadilha, sabe? Você destrói de novo aquela ideia de que não é uma busca. Eu acho que é uma coisa que você tem que trabalhar no dia a dia, fazer no dia a dia, sabe? Aquilo que você acredita, que você gosta.
sabe? Que você acha que você pode contribuir para o mundo sem necessariamente buscar essa felicidade. E acho que o momento que você esquecer um pouco disso, eu acho que você tem maiores chances de atingir, sabe? E é um paradoxo, sabe? Você tem que pensar e não pensar, sabe? Um dia após o outro, né? Exato. Um dia após o outro. Eu acho que é uma mentalidade, inclusive, que o Michael ele adota muito bem pra vida dele. Ele tem uma abordagem muito interessante e muito leve da vida, que eu admiro muito, aliás. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de você digamos assim, se forçar a não pensar necessariamente nisso, assim, sabe? Não se cobrar, assume né? isso pra sua... não necessariamente... É que nem você comentou, né? As pessoas buscam a felicidade como se ela fosse algo completamente palpável e, sei lá, até sólido, sabe? Ah, não, eu vou conseguir este artefato, a felicidade. Ela está presente se você deixar ela existir, assim, sabe? Ela tá no seu dia a dia, ela tá em pequenos momentos e você não vai... Você só vai perceber, assim... que você teve ela meio que depois dela acontecer, né? E ela vai, vem... É assim que eu imagino, mais ou menos, sabe? E eu não acredito que seja... eu acredito que não tem como, na verdade, você chegar num momento pleno. Agora sou feliz. Agora parei, já sou feliz, já tenho sucesso. Eu acho que existe momento quando você desencarna. Acho que isso... Aí você... Eu acredito, assim, que... É uma construção e a felicidade acaba sendo essa própria construção. E você vai notar depois que você passou por isso, sabe? Faz sentido. Isso é muito profundo, Marco. Falando sobre felicidade, eu tive uma discussão interessante com um amigo psicólogo meu. E ele tava falando, a gente tava em um grupo de 8 pessoas. Eu já comentei isso no podcast, se não me engano, da Dani, Marco. Que a gente tava discutindo o que é a felicidade, se dinheiro traz felicidade. E ele falou uma coisa muito interessante. É muito importante que a gente faça uma distinção entre felicidade e alegria. Porque felicidade é um estado de espírito e alegria é um momento, certo? Você tem momentos alegradores, mas felicidade é um estado de espírito. Você pode estar triste e ser feliz. Sim. Da mesma maneira que você pode ser infeliz e ter um momento alegre. Mas eu acredito que quando as pessoas buscam coisas materiais, vamos colocar aí um carro, coisas bem palpáveis, ok? Eu acho que ela está buscando por momentos alegradores e não necessariamente felicidade. Sim. Porque a felicidade eu acredito que é uma energia que flui da confluência das coisas, entende? Uma coisa um pouco diferente. Tudo isso que a gente está falando é extremamente abstrato. Mas fazer o quê? A gente é artista mesmo. E sei lá, eu comentei de você perceber depois, sabe, que você estava feliz, né, esteve feliz, ou que você é feliz, mas é meio que uma luta diária, assim, de você ter a realização do seu momento, assim, sabe? Você perceber o momento que você está. Essa é uma coisa muito difícil de você fazer, sabe? De você parar, conseguir respirar fundo, sabe? Perceber, caramba, eu estou feliz, sabe? Eu sou feliz, eu tenho muitos privilégios que outras pessoas não têm. E você saber reconhecer isso e saber aproveitar isso, né? Assim, ter aquele sentimento, assim, essa humildade de aceitar que você está feliz agora. E talvez esse momento não dure pra sempre, sabe? É uma luta diária, mas até é confortante, sabe? Até os momentos tristes, eles são importantes pra gente, né? Pra gente poder evoluir. E você reconhecer o momento e saber respeitar isso, assim como a felicidade, eu acho que é a parte mais fundamental do nosso dia a dia, assim, sabe? Da nossa vida. E é uma coisa que as pessoas às vezes tentam fugir, né? Desses momentos tristes, quando na verdade eles são muito importantes. Esses dias teve uma amiga minha que ela terminou um relacionamento super longo aí. E aí eu conversei com ela no dia seguinte, né? E ela já tinha falado, né? Hoje eu vou sair com as minhas amigas, vou beber, não sei o que, vou curtir, vou pra balada. Aí eu falei pra ela, mas... Qual que era aqui o nome fictício? Mas, Carolina, por que você quer fazer isso? Por que você precisa sair? Você não falou que você tava mal? Pois é, eu tô um pouco mal ainda, né? Foi um relacionamento longo. Então, assim, se você acha que você tem que sair e curtir, né? E beber,
sabe? Vai e faz, sabe? Mas assim, entenda que você não é obrigada. Sabe? Você não é obrigado a provar nada pra ninguém, pra sociedade, que você tá bem, que você tá mal. Exatamente. Se você acha que você tem que ficar em casa, na fossa, chorando, se acabando, cara, ok também, porque faz parte do seu processo de cura, de aprendizado. Com certeza. Sabe? E não sei, acho que pra mim me soa mais natural e mais coerente você ficar mal agora e literalmente curtir esse momento de tristeza, de fossa e aproveitar pra refletir, do que já sair por aí curtindo e bebendo e se acabando. E ela falou, putz, acho que tem razão, acho que eu vou ficar em casa na fossa mesmo. Cara, Mas foi muito bom pra ela, sabe? Claro, e eu imagino, e assim, eu penso, eu não conheço sua amiga, mas eu penso assim, poxa, se a sua percepção de felicidade, de algo que te faça feliz é ir numa festa, e isso é diferente do que você estava vivendo, então por que você não ia em festas antes, né? Sei lá, por que você não traz isso pra sua vida se é algo que te faria feliz? Então, na minha opinião, não é algo que faria realmente ela feliz, é algo que só ia mascarar aquele momento que ela precisava viver, né? E reconhecer. Essa seria a minha percepção, assim, do que ela passou, sabe? É uma coisa que o Marcel Proust fala, né? Que ele só confia em pessoas que já sofreram o que ele tá querendo aprender. Porque o sofrimento é extremamente pedagógico. Nada ensina melhor do que esse sentimento de sofrimento. E o sofrimento, ele te ajuda a renascer, né? E eu acho que você não deve evitar os momentos difíceis, porque justamente é eles que vão te ensinar. Eles são como presentes, que pode ser que a embalagem não pareça dessa maneira, mas eles são presentes para te fazer uma pessoa melhor, né? São essas experiências que fazem a gente crescer. E isso é muito, muito, muito importante. E o Marcos estava falando, por exemplo, da gente sempre lembrar como a gente é privilegiado. Eu sinto que dá trabalho a gente ativamente ficar reconhecendo o tempo inteiro que a gente é privilegiado. Muitas pessoas têm preguiça de lembrar tudo que elas têm. Assim, você se lembrar o tempo todo de que você tem privilégios que outras pessoas não têm, não é algo que você deve se martirizar, sabe? Ai, meu Deus, olha, batendo chicote nas costas. Não, eu sou privilegiado, sabe? Eu não acho que deva ser isso, mas eu acho importante para nós como seres humanos reconhecermos isso, porque é algo que vai te deixar, de certa forma, mais humilde, sabe? E dar mais valor para aquilo que você tá passando. Com certeza, eu acho que é assim, reconheça as ferramentas que você tem de vida. E utilize elas pro bem e pro seu crescimento. Faz um pouco parte do autoconhecimento, assim, né? Daquela autoanálise que a gente sempre fala, de você saber reconhecer até os seus próprios defeitos, né? Gente, Fábio, por favor, volta mais vezes. Faz isso, por favor. Será um prazer, claro. Que isso? Cara, por dois motivos. Que esse foi um papo que melhorou meu dia 300%. Poxa, que bom. E você vai forçar a gente a acordar extremamente cedo. Então são dois benefícios aí que a gente poderia aproveitar. Você não acha, Michael? Você vai forçar, olha. Coitado do Fábio. Coitado. Mas se vocês querem uma dica, tem um livro, não é nem um livro, é um diário, chama The Morning Journal. Na verdade eu comprei ele não lembro se foi no Kickstarter. Ah, eu já vi ele. Sabe, que tipo, é um diário mesmo que ele tem várias dicas, né, de como você pode fazer pra acordar mais cedo, tá? Tem vários depoimentos de pessoas que fazem isso, e é muito interessante mesmo, quando você lê, assim, não é nem propriamente um livro, sabe, ele tem alguns textos, mas ele é mais um diário mesmo. Acho que ajuda muito, assim, a você criar um método, sabe, e eu recomendo muito para as pessoas. Que fantástico. Eu cheguei a ler um chamado Morning Miracle também, bem interessante. Fala sobre... sim. De quem que é esse livro mesmo? Eu esqueci o nome da pessoa, deixa eu ver se eu lembro aqui. Tá consultando a memória chamado Google aí? Hal Elrod. É o Hal Elrod. Morning Miracle. E tem em português também, pra quem quiser. Legal, boas dicas. Inclusive tem uma palestra aqui no YouTube que ele deve estar falando do livro, tem 1h20 aqui, acabei de achar. Hal Elrod, The Miracle Morning. Eu acho que vale muito a pena assistir essa palestra, quem tá a fim de começar o dia bem, viu? Tá disponível aí no YouTube. Pra quem não sabe o endereço do YouTube, é www. HTTPS. É isso aí.